Neste momento, então, convidamos a doutora Sani Figueiredo, diretora do Departamento de Igualdade Racial da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, para sua palestra Ancestralidade, Território e Exclusão, a luta por reconhecimento nas comunidades tradicionais. Doutora Sani. Gostaríamos também de registrar a chegada entre nós do Babalorixá Alex de Bará, da cidade de Caxias do Sul, presidente do Consusg, que também nos dá o prestígio da sua presença nessa tarde. Muito obrigado, Pai Alex, por estar entre nós. Tem 1,52 de salto alto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ancestralidade por poder estar aqui hoje entre vocês, entre essas autoridades que, para mim, sim, cada um e cada uma aqui presentes são as nossas autoridades máximas dentro do nosso sagrado. Quero pedir a todas as minhas mais velhas, meus mais velhos aqui presentes, pedir licença meu Ori, minha mãe Oxum, que saudamos sempre aos sábados, dentro da vertente em que eu participo e que estou enquanto filha, e também em nome da Yalorixabia, que para nós é uma representação máxima de resistência, liderança. E quando a gente fala em resistência, não é só a resistência dela enquanto matriz africana, mas há pouco tempo atrás houve uma grande mobilização para que a imagem da Mãe Bia pudesse existir no prédio do DAIA. Então, também nesse sentido, saúdo a resistência e saúdo em nome dela a todas as pessoas, incluindo a mesa, peço licença. Agradeço o convite da Afrobras por poder estar aqui presente, fazendo essa fala, né, referente à nossa ancestralidade, ao reconhecimento. Eu, então, para quem não me conhece, eu sou Sani Figueiredo. Hoje eu estou enquanto diretora, né, gestora da promoção da igualdade racial aí do governo do estado do Rio Grande do Sul, nessa segunda gestão do governador Eduardo Leite, aonde nós estamos lutando, né, para fazer então a implementação de uma série de políticas públicas que já vinham sendo preteridas e postergadas e adiadas há muito tempo. Nós estamos então neste lugar devido a uma série de situações que acontecem, né, na vida aí de cada uma de nós. Então são várias batalhas que vencemos, né, graças aos nossos orixás. E aí já inicio então uma fala que me foi solicitada com relação ao pertencimento, né, da nossa ancestralidade. Então, eu sou uma pessoa que sou nascida e criada, né, há 48 anos, então, no município de Esteio. Muitas pessoas acham que eu sou de Porto Alegre, mas eu sou do menor município da cidade do Rio, aliás, do estado do Rio Grande do Sul, em termos territoriais, que é o município de Esteio. E hoje, né, graças ao evento que faz com que nós pensemos que somos grandes, né, eu acabo me atrasando, então não consigo assistir a primeira fala, chego aí, então ainda em tempo de beber um pouco da sabedoria do nosso Babadiba de Emonjá, que sempre traz muitas contribuições para nós, e aí falando em política pública e religiosidade, que é a Expo Inter, né, gente? Então a maior feira agropecuária da América Latina acontece no nosso município, que é desse tamaninho, e aí a gente acha que é grande, porque a gente, né, tem a Expo Inter. Mas enfim, cá estamos, conseguimos chegar bem em tempo. E quando a gente fala sobre essa questão, né, da importância do território, da territorialidade, eu sempre faço questão de dizer que sou bairrista, faço questão de defender o meu território, um território altamente embranquecido, apesar de estar dentro da região metropolitana de Porto Alegre, mas em função dessa característica que é a Expo Inter, que ocorre lá, que é a maior feira agropecuária, e todos nós sabemos, né, gente? O agro é tudo, o agro é pop, né?
Então, é uma cidade altamente embranquecida, porém, nós não temos lá também algo que Babadiba trouxe na fala dele, que é importantíssimo, que é a questão dos dados, né? E infelizmente, e aí eu digo infelizmente, quando nós entramos nesse lugar e acessamos essa estrutura governamental, nós somos oriundas do movimento social, desde que nos conhecemos por gente do movimento negro, da resistência. No entanto, a partir de 2002, né, nós estamos aí mais fortemente no movimento estudantil, no movimento de mulheres, no movimento negro como um todo, né, o movimento negro unificado mais especificamente, o grupo de ações afirmativas afrodescendentes, unir raças, então uma série de movimentos que nós atravessamos e acabamos atravessando ao longo, né, da nossa trajetória aí de vida, desde que somos inseridos, né, nesse plano terreno que chamamos de vida. E isso faz com que a gente entenda que, infelizmente, ao contrário do movimento, né, do movimento social como um todo, a estrutura institucional, ela é muito complexa, no sentido de que qualquer ação e atividade que tem que ser realizada, ela tem uma série de protocolos que precisam ser seguidos, protocolos esses que às vezes a gente olha e a gente diz assim, gente, pelo amor de Deus, como é que a gente, né? Cara, é só chegar aqui e ir ali e a gente consegue realizar. Então, até para fazer uma atividade como esta, por exemplo, num espaço como esse, eu tenho que fazer um PROA que vai me levar 3 meses. Quando eu sou um movimento social, eu converso com o vereador que é presidente da Câmara, e aí o presidente me diz, olha, eu tenho disponibilidade em tal horário, em tal momento, naquele horário e naquele momento a gente se organiza, chama os parceiros, vai ali, consegue um coffee break, uma comidinha, né, o AG1, né, para nós que somos de religião de matriz africana, e ali a gente faz o nosso movimento, a nossa roda, e a gente se aquilomba, e a gente conversa sobre, enfim, todas as nossas histórias, o nosso sagrado. E às vezes a gente faz isso em uma semana, enquanto movimento social. Infelizmente, enquanto estrutura institucional, a gente leva 3 meses para conseguir fazer isso. E nos causa muito estranhamento. Então foi muito difícil o momento, né, do crime climático que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, porque dentre as formações que tenho, a primeira delas foi no campo da biologia. Então eu sou uma bióloga, né, bem feliz, porque é de onde veio a nossa matriz, sou uma mulher afro-indígena, e isso faz com que a gente comece a compreender a importância de se gerar dados para a política pública. Porque quando nós começamos, né, a estruturar, a buscar, né, alternativas para acolher e para amparar o nosso povo naquele momento, que era o momento mais trágico, nós estávamos recebendo mensagens e mensagens, todos nós passamos por isso, de babás e iás que estavam submersos, estavam no 2º andar, o meu babalorixá, o pai Julinho de Canoas, a minha ancestral, né, a nossa avózinha estava lá em cima de uma cama, com metade dos pés da cama já estava submerso na água, no 2º andar da casa. Então, ou seja, em Canoas, né, e nós recebendo mensagem não podia fazer nada em termos, mas enquanto instituição, quando a gente pensa, a gente tem, né, esse dito poder de fazer a mudança, não temos. É quando a gente vê que nós somos de fato muito pequenos quando nós nos identificamos quanto pessoas de religião de matriz africana. Porque nós tivemos que ouvir de estruturas, defesa civil, o pessoal que estava auxiliando ali da Marinha, enfim, brigada, e a galera toda que estava nos auxiliando, algumas pessoas, claro que a gente também não pode generalizar as instituições, mas pessoas menos sensíveis, nos informavam o seguinte: diretora, todo mundo foi atingido, a gente não pode botar ninguém no início da fila. E aí a gente tem que respirar fundo, porque também não ia valer a pena a exoneração, porque daí é que a gente não ia conseguir fazer nada, não é verdade? E dizer o seguinte: olha só, o senhor precisa entender o seguinte, a enchente veio, de fato, para todo mundo, atingiu todas as estruturas, todos os 497 estados municípios do Rio Grande do Sul. No entanto, o senhor tem que entender que alguns estavam de cruzeiro, assistindo o show do Roberto Carlos, outros estavam de iate, outros estavam de barco, outros estavam de caico,
outros estavam de lancha, outros estavam de jet ski, outros estavam segurados em cima do toco e outros nem toco tinham para segurar. A população que eu estou aqui chamando a atenção para que seja atendida é justamente esta população que estava de cair para baixo. E a grande maioria sem toco para segurar. Então, nós precisamos entender que não tem como o senhor me dizer que todo mundo foi atingido igualmente. Não foi. E é sobre isso que nós viemos falando, e é sobre isso que nós viemos pautando, e é sobre esse pertencimento da ancestralidade. Porque seria muito tranquilo, por exemplo, para mim, enquanto gestora, simplesmente seguir as políticas públicas que já estavam apresentadas e dizer, não, realmente, defesa civil tem que ajudar, pois é, tem que ajudar todo mundo, afinal, né? Não. É a sensação e é o senso de responsabilidade e a gente não está só, né? A gente não está sozinho nesse processo. Nós somos um coletivo. O Ubuntu é isso. Se eu sou, é porque todos nós somos. Então, como disse Babadiba em sua fala, se um de nós é afetado, é atingido, todos nós somos. É o nosso sagrado, não é o meu. É o nosso sagrado. Então, quando uma Ialorixá, às vezes com mais de 80 anos na sua vasilha, tem o seu acutá levado pela enchente, é o meu santo também. É o meu orixá, é o meu sagrado que está sendo afetado. E quando a gente tem esse olhar de que também é meu, nós entendemos que quando trabalhamos e estamos dentro desse local, dessa política, que precisamos acessar as políticas públicas, também é minha responsabilidade fazer com que isso aconteça. Independente se na minha casa não entrou água, mas também independente se a minha família não está passando fome. Se outras estão, todos nós estamos. E quando a gente entra nesse lugar e começa a identificar que nós não temos dados, não porque não foram produzidos, mas porque a estrutura institucional reconhece CadÚnico e IBGE. E aí, quando nós vamos buscar o CadÚnico e no IBGE, nós vislumbramos o racismo sistematizado de uma forma muito mais cruel. Porque o CadÚnico me diz que a gente tem, agora não mais tanto, né, Babadiba, mas nós tínhamos 105 terreiros só em Porto Alegre. Olha que coisa linda! 105 terreiros em Porto Alegre. Quem é de Porto Alegre aqui sabe que, né, a gente tem assim, são alguns milhares mais do que isso, né, algumas centenas. E isso só falando de Porto Alegre. E aí vocês imaginam, Porto Alegre, que é uma cidade, que é a capital, que existem várias políticas públicas, que normalmente os acessos são mais tranquilos, né? são menos difíceis. E aí eu pergunto para vocês, e aqueles municípios menores, mais no interior, altamente racializados, altamente e amplamente e terrivelmente evangelizados? Como é que a gente ia acessar essas pessoas se em Porto Alegre o CadÚnico só me dizia que eu tinha 105? Então, nós começamos ali em uma parceria empoderamos os nossos conselhos, né? Inclusive Babadiba sabe que fomos questionados, porque o Conselho do Povo de Terreiro, a eleição dele aconteceu em 2014, né? E aí nos questionaram por que a gente estava trabalhando com um conselho que já não tinha vigência e que não sei o que, e aquela coisa arada toda. E nós trouxemos para nós, porque é nós, não é eu. Dissemos o seguinte: sim, Babadiba é o nosso presidente do Conselho do Povo de Terreiro. Algum outro foi eleito? Ah, mas há 10 anos? Sim. Se o Estado tivesse cumprido seu papel, tivesse feito a conferência no momento em que tivesse que fazer, talvez ainda fosse Babadiba, ou não mais, ou outras pessoas. Mas o Conselho ainda existe, porque foi segurado de unhas e dentes por Babadiba e a comissão organizadora da conferência, da segunda Conferência Estadual do Povo de Terreiro, que estão desde 2022, né, Baba, lutando para realizar a segunda Conferência do Povo de Terreiro, desde 2022. E quando nós entramos nesse espaço, nós dissemos, não, isso não é possível, isso é inadmissível.
como não vamos realizar uma segunda conferência, gente, depois de 10 anos? E ali a gente foi aos trancos e barrancos, como diz Babadiba, tomando bom, mas a gente entende a necessidade e a urgência. A nossa pauta urge, o nosso pertencimento precisa ser garantido no nosso território. Em qualquer território. É nosso direito, é constitucional. E ali a gente começou a travar essa batalha. Afinal de contas, eu sou uma mulher, o meu ori é de Oxum, mas eu sou uma mulher de Abril. Então, algum canta bonito aqui nessa figurinha. De vez em quando a gente briga também, a gente pega no facão e vai-se embora. E ali a gente foi. E começamos a fazer, devagarinho, lapidando a pedra, usando da estratégia da água de Manhuxu, para que nós pudéssemos ir entrando dentro da estrutura e fazendo os tensionamentos necessários para a realização da conferência. Apanhamos? Apanhamos. Porque nós entramos nesse espaço sem conhecer o fluxo do processo. Tivemos vários adiamentos, desde 2023, quando entramos. Vários. Mas não nos demos ao luxo de desistir. Não somos povo de desistência, nós somos povo da resistência e por isso ainda estamos aqui. E quando nós fizemos isso, nós dissemos, ela vai acontecer. E do último adiamento, nós dissemos, ou a conferência acontece, ou ela acontece. Não tem outra opção. E conseguimos realizar, aos trancos e barrancos, nos dias 12 e 13 de maio. Uma data altamente significativa para nós. Não pela liberdade daquela aluna lá, que diz ela, né, da Lei Áurea, mas porque o simbolismo dos nossos ancestrais que lutaram, porque eles não eram passivos, não. Os nossos pretinhos velhos nunca foram passivos. Eles faziam a sua resistência e a sua luta da melhor forma, da mais estratégica, de uma maneira em que hoje nós podemos estar aqui conhecendo as suas histórias, sabendo quem são Mãe Maria, Pai Joaquim, Pai João, Pai José, porque eles resistiram e se tornaram imortais. Então a nossa resistência foi coroada no dia 13 de maio, 12 e 13 de maio, com a realização de, depois de 11 anos, a nossa segunda conferência do povo de terreiro no estado do Rio Grande do Sul. E eu muito feliz, porque pude eu estar nesse lugar para fazer essa entrega tão cara para nós. Alguém que junto com muitos de vocês também atuou e participou quando Regina Fortunati trouxe de volta e à tona aquela situação, né, da PL 21 de 2015, fazendo com que nós fôssemos apedrejados, escorraçados em muitos dos nossos espaços, nos nossos territórios, sendo chamados de assassinos e assassinas. Sendo jogado extrato de tomate em cima de nós, porque eu também passei por isso, dizendo que era o sangue dos animaizinhos que eu assassinava. Sendo taxada em qualquer lugar que fôssemos de pessoas inimigas do meio ambiente e da natureza. Ora, nós somos guardiões. Aceitem se quiserem, mas os guardiões da semente somos nós. É a nossa tradicionalidade, é a nossa oralidade e os povos originários que também saudamos junto aos nossos caboclos, que são os guardiões da semente crioula. E é pela semente crioula, a primeira semente, que hoje existe o alimento. O alimento orgânico. Não esse que se vende na feira, que o pessoal diz que é orgânico, né? Aquele lá, como já dizia nossa liderança que ancestralizou Nego Bispo, ele é só um alimento sem veneno. Porque para ele ser orgânico, ele tem que fazer o processo que a nossa alimentação, que não violenta e sim alimenta, ela realiza. Que é chegar na mesa de quem precisa, de uma maneira acessível, para que todos possam se alimentar, para que o AG1 seja compartilhado. O axé multiplicado é o axé compartilhado. A gente não multiplica axé se a gente não compartilha. E é isso que a nossa religião, e é isso que a nossa temporalidade, a nossa ancestralidade nos ensina. E quando a gente traz
essa questão, né, sobre o combate à marginalização é muito mais amplo e cruel do que às vezes a gente tem acesso. Porque infelizmente nós, e aí eu digo infelizmente, porque hoje o acesso das redes sociais, né, eles nos abrem uma janela para o mundo. No entanto, ele acaba abrindo só o que ele quer que a gente veja. É só aquilo ali que eles querem que a gente veja. E infelizmente a gente acaba perdendo os ouvidos de ouvir e os olhos de ver. E muitas das coisas que acontecem dentro, né, da nossa população ou entre a nossa população, de fato nós não temos acesso. Então muitos de nós somos influenciados pelos movimentos em redes sociais e muitas vezes inflados por esses movimentos. Porque uma coisa que a gente aprende, né, eu venho de uma época em que nós tínhamos né, as matérias dos resquícios da ditadura, que era o OSPB, as Organizações Sociais e Políticas Brasileiras, né? A gente estudava sociologia no ensino fundamental e isso fazia com que a gente fizesse algumas análises e análises críticas. Isso fazia com que a juventude, né? E à época os grêmios estudantis eram muito potentes, justamente por conta dessas discussões realizadas dentro da estrutura da comunidade da educação, né? A comunidade escolar. O que nós entendíamos a partir dali? Que é responsabilidade de cada um e de cada uma de nós fazer com que tanto as coisas boas sigam o seu fluxo, ou mudem o fluxo à medida que for acontecendo a necessidade, ou que as coisas ruins também acabem seguindo o mesmo percurso. Infelizmente, essas informações, elas são... Porque a informação ela é dinâmica, então altamente manipulável. E ainda mais hoje em dia, com o advento das redes sociais, a gente tem a questão da famosa fake news, né? Então, existe fake news aí rodando de bicho. Com isso, a gente consegue entender e compreender o que tem acontecido. Somente as coisas ruins da nossa religiosidade têm sido potencializadas em muitas redes, e às vezes redes nossas também. E a gente tem que ter, né, Malcolm X já nos advertia, nós precisamos ter atenção, porque a mídia vai fazer com que nós tenhamos ódio pelos inimigos e amor pelo nosso opressor. Então nós temos que entender de onde vem essa informação. O que é essa informação? Como eu posso auxiliar para que, se verdadeira for, nós pudermos então fazer com que a coisa mude o seu percurso, mude o seu caminho. Não é? É como plantar uma semente. A gente planta a semente, começa a brotar, e quando a gente vê que tem algum fungo na folhinha, a gente não vai só colocar água ali. Nós vamos tratar esse fungo. Que é exatamente o que nós viemos, e o que a campanha, né, que a Afrobras traz, que é a questão de não expor o sagrado, ela discute. Esse senso crítico, ela fomenta, ela dá uma instigada nesse nosso senso crítico. Eu, quando eu iniciei na minha vida religiosa, aos 8 anos de idade, portanto, há 40 anos estou na religião de matriz africana, eu aprendi da seguinte forma: a gente não mexe na panela de ninguém. Sim, mas a gente pode sugerir tempero. Né? Alguns gostam de mais dendê, outros gostam de mais páprica. Às vezes a páprica é doce, às vezes é picante, às vezes tem manjericão, às vezes vai ao alecrim, às vezes vai o dendê, o alecrim, o manjericão, então, né? Então é sobre isso. É sobre nós começarmos a entender que, infelizmente, e muito infelizmente, a nossa religião vem sofrendo uma série de ataques. E eu posso dizer aqui para vocês, de vivenciar estruturas institucionais que estão se ferramentalizando a partir da doutrina judaico-cristã. Já era difícil para nós acessarmos espaços como, por exemplo, o espaço de hospitais para poder tratarmos os nossos enfermos. Ao contrário das religiões judaico-cristãs, normalmente católica, hoje em dia evangélica está mais à frente nesse processo. Porém, agora vai ficar pior. Porque existe toda uma sistemática em cima
de uma implementação de ideias que fizeram com que nós acreditássemos. Eu duvido que alguém aqui já não tenha falado a seguinte frase: eu odeio política, eu não gosto de política, não quero falar sobre isso, política e religião não se discute. Só que eles nos ensinaram a odiar a política, nos ensinaram a odiar a política. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque enquanto nós odiamos a política, quem ama a política controla o jogo. Por que nós temos uma bancada evangélica? Porque quem ama a política controla o jogo. Nós não usamos os nossos terreiros para fazer discurso político. Nós respeitamos o nosso congá, nós respeitamos o nosso Orumalé, porque nós não fazemos discurso ali dentro. Mas o púlpito é usado porque, em nome do Senhor, o fulano tem que ser o mais votado, que é o candidato de Deus, porque o pastor está dizendo. Esse é o discurso que existe dentro das igrejas evangélicas. E, infelizmente, nós acreditamos nele. E, infelizmente, nós não acreditamos nos nossos. E eu não estou dizendo aqui para a gente romper com os nossos rituais e dizer, não, agora a gente vai fazer discurso político dentro da... Não, não é sobre isso. É sobre a forma que cada um de nós entende que tem que trabalhar essas questões. Então, gente, nós precisamos sim assumir para nós as rédeas das nossas vidas. E quando a gente fala da nossa vida, a gente fala de política, porque política não é sobre político, não é sobre partido partidário. Jamais. É sobre a política organizacional. Isso é gestão. Isso é gestão de pessoas, isso é gestão de vida, isso é gestão de relacionamento. É a política organizacional. O que eu quero para mim? Qual é o projeto? O projeto é esse? A gente vai colocar o projeto para dentro. Bom, queremos fazer uma bancada, né, do tambor. Lá em Brasília já tem a do cocar, né? Graças a Deus. Vamos fazer uma bancada do tambor. Beleza, vamos fazer uma bancada do tambor. Então vamos nos organizar para isso. Independente das características de cada um. Quem é a pessoa que se entende, que se representa. É sobre isso. E eu falo isso aqui para vocês por conta de algumas experiências vislumbradas, não vivenciadas, com relação, por exemplo, ao que tem na nossa Assembleia Legislativa. E aí eu vou trazer aqui um exemplo concreto. Eu estou hoje, e eu digo estou porque, conforme mencionei, a política é muito dinâmica, eu sou uma mulher socialista, e me assumo enquanto socialista. E eu estou hoje no Partido Socialista Brasileiro, ponto. O que acontece? Nós temos 2 deputados que sempre se mantêm. Vocês já perceberam isso? Elton Weber e Heitor Chu. Por que eles sempre se mantêm? Porque o projeto político deles é a agricultura familiar. Mas eles não se mantêm porque o colono lá da agricultura familiar está apoiando, porque entende. Não. Eles se mantêm porque eles têm um grupo que apoia essa conversa com aqueles colonos lá. Então o que acontece? Eles têm a FETAG. A FETAG é voto concreto e certo nessas 2 candidaturas. Eles foram construídos pela FETAG. E os projetos deles estão vinculados a essa estrutura. E a partir daí, eles sempre mantêm os seus projetos políticos, porque o compromisso deles é com essa estrutura. E por que eu trago isso para vocês? Para desvincular um pouco dessa coisa de religiosidade. Porque as religiões judaico-cristãs fazem exatamente a mesma coisa. Vocês perceberam que a bancada da Bíblia, ela não é uma bancada somente da Universal, do Deus é amor, ela é a bancada evangélica. Eles se unem em prol da Bíblia, da vontade de Deus, segundo o discurso e a narrativa deles. Então nós precisamos entender que quando a gente fala de ancestralidade, de pertencimento, é também reconhecer esse lugar para os nossos. Porque cada um e cada uma de vocês aqui tem condições, porque é liderança em seus territórios. E muito nos fizeram acreditar que nós, enquanto religião de matriz africana, precisamos de alguém que nos represente. Por que a gente precisa de alguém que nos represente? Muitas vezes não é da matriz africana. Às vezes até ateu,
Não que isso seja ruim, não é. A pessoa tem um projeto e nos apoia, que legal. Está conosco, um parceiro. Mas e por que não um de nós? Por que não uma IA? Por que não um babá? É sobre isso, é sobre a gente ter este pensamento crítico, é sobre ter esse olhar e entender que cada um e que cada uma de nós aqui tem uma história, porém nós precisamos nos reunir, nós precisamos nos apoiar e nos amparar em agremiações como as nossas federações, as nossas associações, para que a gente possa também discutir formação política da nossa gente. É sobre isso, é sobre formação política, para a gente entender que nós precisamos sim ter a nossa bancada. A gente não quer um. Ah, mas se vocês se unirem e votarem no fulano, vocês colocam o fulano lá e tá... Não, gente. Um voto não é suficiente numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara de Vereadores, que é onde aqui estamos. Nós precisamos de mais, nós precisamos da bancada. Então nós precisamos pleitear sobre isso. E já indo para a finalização da minha fala, e aí eu trago essa questão da formação política, por quê? Porque é neste lugar que são votadas as leis de diretrizes orçamentárias municipais. E são essas leis de diretrizes orçamentárias municipais que vão divagar sobre o nosso terreiro, a nossa isenção em algum imposto, as políticas públicas que vão nos atender lá na comunidade. Só que quem vota isso não somos nós. A gente pode fazer pressão, a gente deve vir aqui e fazer pressão, mas não somos nós que votamos. São os vereadores que estão aqui nessa casa que vão votar a LDO. Então a gente vai precisar muito mais do que uma Karen e do que uma Grazi para a gente poder fazer o apoio. A gente vai precisar de muito mais de nós para fazer o apoio, para fazer o amparo. Então a gente tem que começar a pensar e a se organizar enquanto comunidade tradicional de axé, para pensar quais são as estruturas que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos e para todas as demais gerações que vierem após a nossa passagem por esse território. Porque nós vamos ancestralizar. Talvez nos tornemos imortais, vai depender. Mas a nossa ancestralidade permanece. E todo o trabalho que foi feito aqui, ele não cai por terra. Quando a gente fala que somos os guardiões das sementes e que a semente crioula é o início da alimentação, é sobre isso. É a partir de cada uma das sementes crioulas plantadas nos nossos territórios que nós estamos aqui hoje. Nosso baobá permanece vivo. E é por isso que estamos todos nós aqui sob a copa dele, contando e cantando essas histórias sobre o que cada um e cada uma de nós herdou, porque todos somos guerreiros somos herdeiros de algum axé e guerreiros da ancestralidade. Então eu agradeço a atenção, agradeço o carinho de cada um e cada uma de vocês. Eu sou, apesar de ser filha de Oxum, e as pessoas dizem que a gente é de apaziguar, né? Ai, é água. Quando o mel ferve é pior do que beber. Então a gente também traz essas coisinhas, né? Essas coisinhas, deixa a água ferver, né, mãe? Então a gente traz essas coisinhas para as pessoas ficarem ali, ah, mas olha, e é sobre isso, gente. É sobre a gente se entender e é sobre a gente entender e se reconhecer como herdeiros desse axé, herdeiros desse sangue que foi derramado pelos nossos ancestrais, tanto na linha da Umbanda quanto na linha, né, da nossa nação, dos orixás. Então, estamos juntos sempre nesse processo, porque nós somos a família de axé. E a tradição, ela nunca violenta, ela sempre alimenta. Espero ter alimentado as mentes de cada um e de cada uma de vocês, pelo menos de algumas dúvidas e alguns questionamentos. Fico feliz quando eu estou olhando aqui a juventude, né, presente nesses lugares, nesses espaços, que é justamente vocês que vão levar adiante tudo isso que a gente está construindo, tudo isso que a gente está fazendo. Um dia ou outro a gente vai ficar sentadinho aqui, ó, só no nosso, né, na nossa cadeirinha aqui de palha, espero eu, na nossa cadeirinha aqui, ó, e vocês vão estar tocando axé. E é isso. E é para isso que nós estamos aqui. Então, parabéns a todos e todas, parabéns à Afrobras por essa organização fantástica, parabéns ao nosso, e não adianta querer dizer que não, eterno presidente do povo de terreiro, que a gente está aqui, né? Quando for feita a eleição, vai ser o presidente de honra, não vou lhe largar de mão, porque a gente precisa seguir construindo. E a construção, ela tem que ser coletiva. Então,
um axé, um agô, e que a nossa ancestralidade siga nos abençoando, siga nos livrando de todas as mazelas que jogam sobre nós, que Exu nos abra os caminhos, que Bará nos abra os caminhos, mas principalmente que Mãe Oxum siga nos lavando com as suas águas e tirando de cima de nós todo o peso, toda a tortura, toda a luta que a gente vem fazendo, que ela seja tranquila, que ela seja serena e que ela possa fazer com que cada uma de nós sejamos e continuemos sendo água, fluindo sobre as estradas da nossa vida.